Estamos de volta para mais uma aula com questões de raciocínio lógico do livro do Dorichenko, o Círculos Matemáticos. Nessa aula, nós vamos dar continuidade ao conjunto de problemas número 1. Na aula anterior, nós fizemos o 1.1, 1.2 e agora a gente retoma pelo 1.3 e o problema diz o seguinte: dados um triângulo ABC com ângulo de 90 graus, ou seja, é um triângulo retângulo, e lados AB e BC medindo 1, naturalmente esses dois têm que ser o cateto. Se você ainda não percebeu por quê, pare e pensa um pouquinho sobre isso. E dado também um ponto M escolhido aleatoriamente em AC. É possível saber a soma das distâncias desse ponto M aos lados AB e BC? Então, para o vídeo, pensa um pouco, faz um desenho, tenta montar o desenho desse problema e pensar um pouquinho sobre ele. Daqui a pouco a gente volta te mostrando e discutindo a solução. Esse é o desenho correspondente ao nosso enunciado. Conforme o enunciado diz, em B nós temos um ângulo de 90 graus. Os lados AB e BC, que eu falei que certamente eram catetos, porque num triângulo retângulo, você tem uma hipotenusa e dois catetos. Como a hipotenusa é única, ela jamais poderia ser igual a um cateto. Então, nenhum desses dois pode ser hipotenusa, porque senão teria a mesma medida que um cateto. Então, eles têm que ser ambos catetos. Mesmo que você não tenha percebido isso, na hora de montar o triângulo, você percebe. Uma outra coisa que é importante chamar a atenção aqui é que, como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, a soma desses dois ângulos, desse aqui com esse aqui, tem que dar 90, porque eu já tenho 90 graus aqui. Agora, como os lados, os catetos são iguais, esses ângulos são iguais. E como eles somam 90, cada um deles tem que valer 45 graus. Bom, aí o enunciado propõe que nós tomemos um ponto M sobre o lado AC, que é a hipotenusa. Então, está aqui o ponto M. E aí nós temos que tirar a distância do ponto M aos lados AB e BC. Lembrando que a gente, quando tira a distância de um ponto a um segmento ou a uma reta, essa distância é tirada sempre na perpendicular. Então, a distância de M ao lado AB será representada por esse segmento que eu estou riscando aqui nesse momento. Então, essa é a distância de M ao lado AB, fazendo 90 graus, porque é uma perpendicular. O fato de eu ter traçado esse segmento perpendicular ao lado AB cria um novo triângulo, com ângulos de 90, 45 e, naturalmente, o outro ângulo que falta também será de 45 graus. Mas vamos à distância que está faltando, do ponto M ao lado BC. Mais uma vez, eu vou tirar essa distância na perpendicular. De novo, eu criei um triângulo, um pouco maior do que o outro. Como o ângulo aqui é de 90 graus, aqui é de 45, aqui também tem que ser de 45 graus. E aí, essa distância é a distância do ponto M ao lado BC. Ela não tem necessariamente a mesma medida que a distância do M ao lado AB. Então, eu vou representar essa distância com dois tracinhos. Ok? Bom, perceba uma coisa. Se aqui nós temos um ângulo de 45 graus, nesse triângulo retângulo, esse cateto tem que ser igual a esse. Então, daqui até o ponto C, isso tem que ter exatamente a medida que nós representamos com dois tracinhos. E essa distância que eu representei por um tracinho
é exatamente igual a esse outro tamanho que vai do B até o pé da perpendicular. Então, eu vou botar um tracinho aqui para você perceber que esse tamanho é igual a esse tamanho. Agora, veja só, a soma dessas distâncias, a distância que eu representei por um tracinho, adicionada a outra distância que eu representei por dois tracinhos, está dando como resultado 1. Portanto, a soma das distâncias do ponto M aos lados, aos catetos, tem que dar 1. Na verdade, isso independe da posição do M, porque se nós colocarmos o ponto M numa outra posição, o que vai acontecer é que o tamanho representado por dois tracinhos diminui. Em compensação, a distância do ponto M, eu vou botar aqui M', a distância desse novo ponto até o lado AB vai aumentar, mas de qualquer forma, você vai trazer esse tamanho para cá, vai pegar esse outro tamanho que está na vertical, vai rebater para cá e a soma dos dois vai continuar dando 1. Então, essa soma é uma constante. Nosso próximo problema, o 1.4, diz o seguinte: o Pedro tem um cofrinho, nesse cofrinho há moedas, mas essas moedas não chegam a 100 moedas. E aí ele quebrou o cofrinho, jogou as moedas em cima do tapete e começou a fazer com essas moedas pilhas de duas moedas. Duas moedas, duas moedas, duas moedas. No final, sobrou uma moeda. Aí ele juntou tudo e passou a fazer pilhas com 3 moedas. 3 moedas, mais 3 moedas, mais 3 moedas. E no final, sobrou de novo uma moeda. Isso aconteceu quando ele fez pilhas com 4 moedas e também quando ele fez pilhas com 5 moedas. Como de costume, eu vou pedir para você pausar o vídeo e pensar na questão. Mas antes, eu queria que você pensasse na dica que eu vou te dar aqui agora. Por que é que nós sabemos que a quantidade de moedas no cofre do Pedro não é divisível por 2? Resposta: porque sobra uma moeda. Outra pergunta: por que é que nós sabemos que a quantidade de moedas no cofre do Pedro também não é divisível por 3? Resposta: porque também sobra uma moeda. E por que essa quantidade de moedas não é divisível por 4 e nem por 5? Porque também sobra, em cada um dos casos, uma moeda. Então agora você pausa o vídeo, pensa nessa dica que eu te dei e tenta resolver a questão. Bom, você já percebeu que essa moeda a mais impede que a quantidade de moedas do cofrinho seja divisível por 2, divisível por 3, divisível por 4 e divisível por 5. Então nós vamos fazer o seguinte: o truque dessa questão é pegar e tirar esta moeda excedente. Quando eu deixar essa moeda excedente de lado, o que vai sobrar aqui vai ser um número que ao mesmo tempo é divisível por 2, divisível por 3, por 4 e por 5 ao mesmo tempo. Ou seja, esse número, lembra que não é exatamente o número de moedas de lá, é o número de moedas menos aquela que eu deixei de lado. Então, a quantidade de moedas menos aquela que eu deixei de lado é, ao mesmo tempo, múltiplo de 2, de 3, de 4 e de 5. Portanto, esse número aqui é um múltiplo comum de 2, 3, 4 e 5. Bom, esse número que a gente procura tem que ser múltiplo de 5, de 4, de 3 e de 2. Então, se ele tem que ser um múltiplo de 2, ele tem que ser um número par. Então, vamos olhando para os múltiplos de 5 que são pares, para verificar se eles vão ser também múltiplos de 3 e de 4. Se eu encontrar algum número que seja múltiplo de todos esses 4 números aqui ao mesmo tempo, é sinal de que ele me serve. Então, o próprio 5 não serve por ser um número ímpar. Mas o 10
é múltiplo de 2, além de ser múltiplo de 5. Infelizmente, ele não é múltiplo nem de 3 e nem de 4, então o 10 para a gente não vai servir. Vamos direto para o 20, porque o 15 é um múltiplo de 5, mas ele é ímpar. O 20 é múltiplo de 4, consequentemente é múltiplo de 2, mas infelizmente o 20 não é múltiplo de 3, então o 20 não nos serve. Do 20, nós vamos pular para o 30. O 30 é múltiplo de 3, mas dessa vez, infelizmente, a gente tem um número que não é múltiplo de 4. Então, do 30, nós vamos pular para o 40. O 40 não é múltiplo de 3. Do 40, eu vou para o 50, que não é múltiplo de 3 e nem de 4. Então, do 50, eu vou pular para o 60, que é múltiplo de 5, é múltiplo de 2, também é múltiplo de 4 e de 3. Então, uma possibilidade para esse número é 60. Eu digo uma possibilidade para esse número porque existem outras. Por exemplo, 120 é o próximo número que você vai encontrar aqui, que é, ao mesmo tempo, múltiplo de 5, múltiplo de 4, múltiplo de 3 e múltiplo de 2. E depois do 120, você só vai encontrar outro satisfazendo essas condições lá no 180. Ou seja, na verdade, essa lista de múltiplos comuns, a 2, 3, 4 e 5, é uma lista infinita, né? Sendo que o menor número dessa lista infinita é conhecido como MMC. Bom, mas aqui no nosso problema, a princípio, serviria o 60, serviria o 120, serviria o 180. Bom, considerando todas essas respostas, né? E lembrando que isso aqui no fundo é a quantidade de moedas do Pedro menos aquela moeda que a gente deixou de lado, então, se a gente imaginar que essa quantidade n-1 é 60, então a quantidade de moedas lá no cofre do Pedro será 61 moedas. Se a gente considerar que o 120 é uma possível solução, é uma solução, então lá no cofre do Pedro havia 121 moedas. E a mesma coisa para a solução seguinte, 181 moedas. Ou seja, a lista de possibilidades para o cofre do Pedro também, a princípio, seria uma lista infinita. Entretanto, para que essa resposta, para que a gente não tenha uma lista infinita de respostas, há um detalhezinho bem no início do enunciado, que é esse aqui, ó. O enunciado nos garante que a quantidade de moedas no cofre é menor do que 100. Isso quer dizer que a resposta para o nosso problema é 61. Note que esse problema poderia ser modificado da seguinte forma. No cofre de Pedro havia mais do que 100 moedas e menos do que 150. Aí a resposta passaria a ser 121, ok? Espero que você tenha entendido tudo. Até o próximo problema.